Olá a todos, bem-vindos ao episódio 13 do Gabinete RP. Venho hoje aqui falar de um tema que já estava aqui nos meus tópicos há algum tempo. Na verdade, foi dos primeiros tópicos que eu tive para abordar e que fui adiando. E eh, o título que eu apontei aqui para este episódio foi: A disrupção gera anticorpos, alguns mais fortes do que outros. E hoje de manhã estive a dar a formação, é uma formação da Legal Lab, uma das nossas marcas do grupo IA, e a formação foi Gestão Estratégica de Escritórios Jurídicos. E no âmbito daquela formação foram 4 horas e meia, muito intensa, fazer uma análise quase macro do mercado jurídico, da solicitadoria e da advocacia. Chegámos à conclusão que é um mercado altamente precário, já falei sobre isto noutros episódios, com uma gestão muito pouco profissionalizada. Não é culpa especificamente dos profissionais, é culpa do contexto. É um contexto que até há muito pouco tempo foi especialmente conservador. E é aqui que vem esta minha conversa à volta da disrupção. Este episódio acaba por ser quase uma análise dos primeiros tempos de PIA e quero passar uma mensagem para esse lado do preço que se paga pela disrupção, mas também do quão bom a disrupção pode ser, e quão boa a disrupção pode ser e o que é que pode trazer de positivo e de negativo. Então, nós até 2024 tivemos, tanto no mundo da solicitadoria como da advocacia, duas profissões altamente regulamentadas no que toca a publicidade e imagem. Para terem uma consciência, no mundo dos solicitadores, até 2024, o que o regulamento da publicidade previa é que a imagem de todos os solicitadores era uma balança e o nome do solicitador por baixo, uma balança igual para todos. Um desenho bonito, por acaso sim, que claramente identifica o solicitador, mas nós não tínhamos espaço para criatividade. Conclusão: toda a gente incumpria o regulamento. Praticamente toda a gente. Foi um regulamento completamente atropelado nesse aspecto. E depois tínhamos outro tipo de limitações. Não podíamos fazer, sei lá, Google Ads, não podíamos vender diretamente, não podíamos fazer call to actions, coisas tão simples como: se quiseres marcar a tua consulta, clica aqui em baixo. Uma coisa deste género. Não era possível fazer ter este tipo de linguagem. E o que é que aconteceu connosco? Ora, estamos em meados de 2020, lançamos o projeto PIA, exclusivamente online, começamos a escrever uns artigos para meter no site, fazemos ali 3 ou 4 carrosséis informativos e algumas pessoas à nossa volta o que nos disseram foi: pá, vocês têm uma característica que é a facilidade de falar, falam bem, falam tranquilamente, simplificam a linguagem jurídica. Olhem que neste contexto de Covid, com o TikTok como está, com o Instagram a começar a acelerar a parte dos Reels, olhem que isto pode ser interessante. Vocês se calhar deviam começar a gravar vídeos. Isto é muito bom para a geração de leads. É muito interessante para o posicionamento da vossa marca. Estão a começar, não têm clientes ainda, não acham que fazia sentido. E que para nós na altura não fez sentido nenhum, não é? Porque ninguém na área jurídica está a fazer vídeos. E mais, o TikTok era associado a uma rede social de dancinhas e brincadeirinhas, não é? Era uma coisa assim muito limitada e por isso para nós ir produzir, repara, miúdos, acabados de abrir um escritório pequeniníssimo, uma renda muito baixa, mal posicionado, só que depois o cálculo foi este: nós não tínhamos dinheiro, os nossos pais também não tinham dinheiro para nos emprestar nem para investir em nós. Portanto, numa profissão tão conservadora de um ponto de vista de publicidade, em que a mentalidade da maioria das pessoas era: tens que fazer um bom trabalho porque um cliente satisfeito trará outro cliente, que é uma frase totalmente verdadeira, mas que era colocada num contexto errado, que é: a referenciação faz todo o sentido, mas nos dias de hoje, se o teu negócio estiver apenas e só dependente da referenciação, estás tramado. E nós não fazíamos parte de círculos de influência, não tínhamos nenhuma ligação à política, não estávamos em nenhuma associação, até inscrição em grupos, sei lá, como o BNI e coisas do género, para nós era um transtorno financeiro. E o que pensámos foi: ok, o estatuto permite nós produzirmos conteúdo objetivo, nomeadamente artigos de opinião, etc. Dos artigos que nós escrevemos no site, nunca ninguém nos disse nada. Qual é a diferença de gravar um vídeo? Estamos a transmitir a mesma informação, com uma vantagem: transmitimos com a nossa voz, a nossa imagem, a nossa personalidade, os nossos vícios, as nossas irritações, e isso dá alguma personalidade à marca, que é interessante, porque uma vez que é tão difícil nós posicionarmos de um ponto de vista visual,
ao menos assim os vídeos trariam isso. E foi assim que decidimos começar a gravar vídeos para o TikTok e para o Instagram. E de repente, como nós não gravávamos com nenhuma qualidade em específico, pelo contrário, pegávamos o telemóvel e era assim, selfies, chegávamos a gravar 15, 20 vídeos por dia. Gravámos o primeiro vídeo, depois havia comentários, nós respondíamos aos comentários para gerar interação, por aí vai, outros tempos. Hoje infelizmente já não temos essa disponibilidade, haveremos de voltar aí. Eu gostava muito dessa altura, era uma altura muito interessante, mas também havia muitos comentários e o que começou a acontecer, obviamente, foi o quê? Nós abordávamos temas também polémicos, não fugíamos a nada. E obviamente que para a maioria das pessoas no nosso mercado, o que é que se vê? Ora, mercado conservador, onde fazer publicidade está fora de hipótese, onde aparecer num jornal já é uma coisa assim meio discutível. Aparecem dois garotos, 25 anos, a gravar vídeos para uma rede social onde é só dancinhas. Vídeos que ainda por cima muitas vezes tocavam em temas polémicos e nós não fugíamos a eles. Também boa parte da nossa estratégia de posicionamento passava muito pela ironia e às vezes tocar na ferida, sem nunca sermos mal educados, nada do género, mas obviamente a polémica faz parte. E depois nós começámos a perceber que era uma coisa boa produzir conteúdo e ao longo dos meses seguintes, estamos a falar aqui meados de 2021, inícios de 2022, fomos produzindo cada vez mais conteúdo porque isso começou a definir a nossa identidade e começou a dar-nos, a permitir-nos chegar ao pé das pessoas, as pessoas já saberem como é que nós pensávamos, o que é que nós pensávamos, se queriam ou não trabalhar connosco, e nós certamente tivemos muita gente que não quis trabalhar connosco por causa das redes sociais, e está tudo bem, tudo certíssimo. Só que nós começámos a sentir alguma pressão de algumas pessoas na nossa profissão, que é normal, por vários meios. Lembro perfeitamente da primeira vez que conheci uma pessoa muito influente na nossa ordem. Fui apresentado à pessoa e a resposta... Pá, eu acho que aquilo não foi com maldade, eu acho que foi mesmo... Saiu. A resposta foi... então este é que é o coleguinha dos vídeos de TikTok. E pronto. Como devem calcular, quando estão no início de carreira e são apresentados a uma pessoa relevante na vossa ordem profissional, é óbvio que vocês não querem ser rotulados como o coleguinha dos vídeos do TikTok. E na altura aquilo melindrou-me, eu fiquei ofendido e senti-me injustiçado porque nós queríamos que a solicitadoria chegasse mais longe e queríamos que a nossa exposição pudesse beneficiar todos os colegas. E eu sei, hoje, à distância, sei que isso aconteceu e sei que isso acontece e sei que vai continuar a acontecer. E tenho cada vez mais certezas que assim é. Mas naquele momento a coisa dói. Portanto, este foi um primeiro momento. E depois começámos a ter comentários muito desagradáveis em algumas redes sociais, coisas quase a roçar o assédio, coisas mesmo muito, muito, muito desagradáveis e que eram coisas bloqueantes. Isto também tem muito a ver, obviamente, com a minha personalidade. Só que reparem, quando nós estamos a produzir conteúdo e a nossa missão ficou sempre assente em cima da mesa, que é: nós queremos ter um negócio, queremos obviamente que isto cresça, queremos que isto evolua, mas queremos também poder beneficiar da nossa profissão. E porque isso também depois vai ser sempre recíproco. Nós beneficiamos a profissão, ganhamos a autoridade dentro da profissão, ganhamos facilidade em atrair talento, ao atrair talento ficamos com uma equipa melhor, ao ficar com uma equipa melhor prestamos melhor serviço, o negócio cresce, ganhamos dinheiro, enfim, é um círculo vicioso, positivamente vicioso, e queríamos que isso acontecesse. E quando nós temos pessoas muito relevantes na ordem profissional, pessoas com antiguidade e pessoas reconhecidas dentro da nossa profissão, e temos esse tipo de abordagem a pé juntos, coisas muito feias, como que nós tirávamos a dignidade à nossa classe profissional e que era uma vergonha a ordem não fazer nada e que nós nos aproveitávamos de estratégias de concorrência desleal para prejudicar os colegas, enfim, coisas assim muito, muito extremas, que ofendiam, obviamente, e numa altura que nós não tínhamos provas dadas. Era eu e o Cláudio, um escritório pequeno, éramos miúdos a gravar de t-shirt, com cara ainda de mais miúdos, num escritório pequeno, que não era feio de todo, eu adorava aquele escritório, mas eu percebo, não é? Agora à distância, eu percebo o que nós estávamos a fazer era disrupção, é normal, e vocês perguntam-me, foi propositada aquela disrupção? Inicialmente não. Inicialmente foi uma necessidade, é como vos estou a explicar. Nós precisávamos ter algum tipo de alavancagem inicial, porque nós não tínhamos conhecimentos, não tínhamos dinheiro, não podíamos esperar para os clientes simplesmente virem e depois esses clientes começarem a trazer mais clientes. Não dava, não podia ser assim.
E também tínhamos essa ambição de levar a solicitadoria mais à frente. Esse sempre foi o nosso mantra. Transformar o setor jurídico em Portugal, inicialmente transformar o mundo da solicitadoria e democratizar a informação jurídica em Portugal. E nós, nesta fase, começamos a perceber que estávamos a ter, de facto, um efeito disruptor. Porquê? Também começamos a ir a mais eventos, a falar com mais colegas, começamos a ter colegas a abordar-nos. Colega, faz muito bem, gosto muito do seu conteúdo, devia continuar. Depois começámos a conhecer pessoas que, não concordando com o que nós fazíamos, tinham a elegância de explicar porque é que não concordavam. E temos um bom amigo que chegou ao pé de nós e disse, olha, malta, no dia que nos conheceu, malta, tenho que vos dizer, eu não gosto nada dos vídeos que vocês fazem, não concordo nada com isso. Acho que está ali muito no limite da legalidade face ao nosso estatuto. Mas eu não deixo de engraçar convosco e gosto muito do trabalho que vocês fizeram no site e até me inspirei no vosso site para montar o meu. Espetacular, está tudo bem, uma visão diferente, perfeitamente válida. Ficámos bons amigos nesse dia. Na verdade, ficámos a beber umas belas cervejas até ao final do dia. Impecável, correu tudo muito bem. E alguém elegante, que soube explicar o seu ponto de vista. E isto leva a quê? Primeiro, sempre que há disrupção, há uma ideia de caráter rebelde, não é? E que eu acredito que é o bom rebelde. É possível haver o bom rebelde. E eu acho que nós fomos e continuaremos a ser os bons rebeldes. Fomos mais bons rebeldes há algum tempo do que agora, porque agora somos um escritório, não é? Agora temos um escritório de 280 metros quadrados em Leiria, temos escritório em Parque das Nações, na Figueira, no Porto, temos mais pessoas, temos provas dadas, temos mais empresas dentro do grupo, temos mais marcas. Agora é um bocadinho mais difícil olhar para nós como miúdos que estavam só a aproveitar de uma vantagem nas redes sociais para ter muitas visualizações e pouco mais, e que aquilo nunca ia a lado nenhum, e pronto, enfim, era por aí. E eu acho que essa autoridade que nós fomos conquistando agora nos eliminou um bocadinho mais este perfil do bom rebelde. O mercado também se foi atualizando esta nova forma de trabalhar. Rapidamente, a partir de 2023, começaram a aparecer contas com força a produzir conteúdo. Já havia alguns profissionais, até na área da advocacia, a produzir algum conteúdo nas redes sociais, mas não tanto. E depois banalizou-se. E o que é que acontece em 2024? O estatuto é alterado, o regulamento da publicidade é revogado e acabou por ser muito mais liberalizada a comunicação. E, de repente, damos por nós a deixar de existir discussão de legalidade à volta do tema da publicidade, do posicionamento. Nós sempre tivemos uma comunicação muito empresarial, sempre falámos da PIA como um negócio, sempre dissemos à cara podre, nós temos um negócio, estamos aqui para ganhar dinheiro, ponto final, estamos aqui para ajudar os outros a crescer, isto vai ser um negócio, queremos ser os maiores, ponto. Nós sempre dissemos isto à cara podre. E de repente, enquanto até aqui havia uma discussão de legalidade, em que uns entendiam que nós passávamos a linha, nós sempre entendemos que não, e eu mantenho exatamente essa visão, de repente deixa de haver discussão de legalidade e passamos a ter apenas e só um conflito de opiniões que continua a provocar muita resistência. Portanto, a disrupção continua a acontecer porque ela ainda não foi totalmente banalizada. Embora a maioria das pessoas já olhe para a produção de conteúdo como uma coisa normal, já olhe para o posicionamento comercial de uma forma normal, houve uma altura que o facto de sermos convidados para ser oradores num evento, sei lá, pelo Ricardo Matos, pelo João Gonçalves, até no Marketing Masters, nós chegámos a ter problemas porque entendiam que aquilo era uma forma de angariação de clientela. Vejam o absurdo que é. Pronto, enfim, acho que já se percebeu a ideia quanto a isso. E neste momento nós estamos apenas e só num conflito de opiniões, que naturalmente é também um conflito geracional, isso é compreensível. Tendencialmente as pessoas mais velhas na profissão têm uma compreensão menor por uma visão nova de fazer as coisas, isso é normal, tal como eu, enquanto um novo profissional, um jovem profissional, tenho mais dificuldade em acompanhar a visão de quem está há muitos anos no mercado. Esse conflito geracional é perfeitamente normal. Só que no final do dia é impossível agradar a todos. E o preço da disrupção são críticas públicas, dificuldade em conseguir ser consensual, muito bloqueio político. Eu fui dirigente na Ordem dos Solicitadores durante 3 anos. Adorei a equipa com que trabalhei, adorei o percurso que fiz, aprendi muito, foi muito duro, ganhava muito mal, aliás, não ganhava, pagavam, mas aquilo nem se chama ganhar, recebia muito mal, mas a experiência valeu por tudo. E foi tão duro
tão duro, tantas coisas que eu li e ouvi por ser dirigente, e atenção, não é por mim e por muitos outros colegas que também tinham uma posição mais ou menos pública, e por terem esse posicionamento público e serem dirigentes, as duas coisas confundiram-se. E há ali uma fase em que o preço que nós pagámos pela disrupção foi... Já não era sermos só garotos a fazer uns vídeos, não é? O coleguinha dos vídeos do TikTok, isso rapidamente ultrapassou. Passa a ser a empresa que é impune porque tem um infiltrado num órgão de decisão, porque eu fazia parte do Conselho Superior. E aquilo volta novamente a ter um grande peso, só que depois, e isto também é o valor da equipa, quando efetivamente fazes um raciocínio válido, quantas pessoas é que estão a dizer isto? Uma? Disse onde? Numa mensagem, num comentário? Então, são 5 pessoas, 6 pessoas, 20 pessoas, num universo de quantas? E, portanto, esta mensagem é importante. A disrupção traz anticorpos, alguns mais fortes do que outros. Os anticorpos fazem parte. Não serão sempre tantos quantos podiam ser, mas também não quer dizer que sejam tão relevantes assim. E ou aceitam pagar esse preço pela disrupção, ou se quiserem ser consensuais, não vão mudar absolutamente nada. Quanto a nós não estávamos felizes com aquilo que encontramos, aquilo que encontramos não nos entregou nada, ninguém nos deu um emprego bem remunerado, na nossa ordem profissional não nos deu absolutamente nada, nem tem que dar. O mercado de trabalho não nos deu nada, nem tem que dar porque não nos deve nada. Então, mas se nós não gostámos daquilo que encontramos, fizemos por mudar. Fazer por mudar implica ter que saber lidar com estes anticorpos e fecho com um exemplo claro que esse é um momento em que percebes que é uma luta inglória. Como sabem, eu falei há 2 episódios, acho eu, ou 3, este ano integramos a lista da Forbes 30 Under 30 e toda a comunicação da empresa sobre essa distinção foi posicionada da seguinte forma, toda. Primeiro solicitador numa lista da Forbes. Foi intencional. Nós quisemos que aquilo passasse. Aliás, todo o meu pitch, nós tivemos 3 minutos para falar no dia da distinção, todo o meu pitch foi à volta de ser solicitador, de sermos uma sociedade de solicitadores que se tinha transformado numa sociedade multidisciplinar e a importância que era ter um solicitador numa lista destas, que acreditávamos que isto ia mudar o paradigma para a nossa profissão. E aí nós pensámos, ok, com esta distinção vamos passar a ser consensuais. A partir daqui não há discussão. Nós somos pessoas sérias, pessoas honestas, trabalhadoras. É normal que nem toda a gente goste de nós, é perfeitamente normal. Mas com esta distinção e com a forma como nós pegámos nesta distinção e quisemos que fosse um prémio de toda a profissão, o mínimo que vai acontecer é uma espécie de conciliação. E isso não aconteceu e é normal, porque continua a ser o preço da disrupção. Nós não tivemos nem um telefonema por parte de ninguém da ordem profissional e é normal. Nós não tivemos nenhum dos colegas que tanto nos criticou e massacrou com comentários e mensagens finalmente a dar o braço a torcer e é normal, porque não é para isso que nós estamos aqui, não é para isso que nós trabalhamos e obviamente que o principal está alcançado. Nós conseguimos ter uma premiação que deixou a equipa feliz, que deixou muitos dos nossos colegas a sonhar com algo semelhante, que fez perceber a tantos da nossa classe que se pode ir mais longe, e essa é a vitória com que nós temos que nos contentar. E o resto são anticorpos com os quais temos que lidar e que fazem parte da disrupção, e nós continuaremos este caminho da disrupção, a aprender com o que fizermos de errado, e vamos fazer muita coisa errada, e a fazer bem aquilo que estamos a fazer bem, e a continuar, e por isso, com esta história e desabafo profissional, vai esta ideia de se querem fazer diferente, inevitavelmente vão ter anticorpos que podem ser irracionais, são questões emocionais que vos vão tentar travar, e isso é absolutamente normal. Mas não desistam, continuem, não significa que têm a razão toda do vosso lado, significa que têm pelo menos a fé de que aquilo que estão a fazer está correto. Se um dia se aperceberem que não, é o que é. É não pedir desculpa pelo que fizeram, mas corrigir tanto quanto conseguirem. É assim que conseguimos fazer evoluir as coisas e eu acredito que nós estamos a fazer muito pelo setor jurídico em Portugal e quero continuar a fazê-lo durante muitos anos. Obrigado por terem assistido a este episódio e até ao episódio 14. Tchau, tchau. Fiquem bem.